Imagine alcançar fama, riqueza e reconhecimento mundial, apenas para ser consumido por uma crise existencial que faz você questionar absolutamente tudo em sua vida. Este foi precisamente o dilema enfrentado por Lev Tolstói, considerado um dos maiores escritores da história da literatura mundial. Após atingir o auge do sucesso com obras-primas como Guerra e Paz e Ana Karenina, Tolstói embarcou em uma intensa jornada em busca do verdadeiro significado da vida. E se eu dissesse que ele acreditava ter encontrado a resposta? Neste texto, exploraremos como Tolstói confrontou suas dúvidas mais profundas, quais foram suas conclusões filosóficas e, principalmente, como essa jornada pode transformar completamente a maneira como você enxerga sua própria existência. Descubra como suas reflexões podem transformar sua visão de existência. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Isso apoia a divulgação do conhecimento e torna possível trazer conteúdos ainda mais ricos para você. Lev Tolstói nasceu em 1828, no seio de uma família aristocrática russa. Desde tenra idade, teve acesso à melhor educação disponível e destacou-se como um pensador brilhante. No entanto, sua juventude foi marcada por excessos e uma vida de prazeres efêmeros, algo que posteriormente consideraria um grave erro. Esta inquietação já indicava que Tolstói não era apenas um escritor talentoso, mas um homem atormentado por questões muito mais profundas. Com o passar dos anos, conquistou fama mundial com obras magistrais como Guerra e Paz e Ana Karenina. Seu gênio era inquestionável e sua fortuna permitia-lhe viver com conforto e prestígio invejáveis. Porém, por trás desta fachada de sucesso, Tolstói sentia um vazio crescente e angustiante. Reconhecimento e riqueza material não preenchiam o abismo interior que se alastrava dentro dele, consumindo gradualmente sua paz de espírito. Em determinado momento, começou a perceber que todas as conquistas mundanas possuíam um problema fundamental. Eram transitórias e efêmeras. A ideia de que um dia tudo o que construíra desapareceria e seria esquecido o aterrorizava profundamente. Tolstói chegou a afirmar que a vida se tornava insuportável quando se percebia sua finitude inexorável. Foi então que começou a questionar-se incessantemente. Qual é o propósito de tudo isso, se nada do que fazemos tem valor eterno? Por que nos esforçamos tanto? Por que lutamos, sofremos, trabalhamos e amamos, se no final tudo termina com a morte? Estas perguntas começaram a dominá-lo, atingindo um ponto onde não podia mais ignorá-las. O que mais o desesperava era que suas tentativas de encontrar sentido na lógica e na razão haviam fracassado completamente. Buscou respostas na ciência, na filosofia e nas artes, mas todas pareciam insuficientes e vazias. A razão lhe dizia que a vida era apenas um fenômeno passageiro e que no longo prazo nada realmente importava. Esta conclusão desoladora o conduziu a uma profunda crise existencial. Tolstói descrevia esta crise como um buraco negro que sugava toda a alegria e propósito da vida. Não via mais sentido em escrever, nem em cuidar de sua família, nem mesmo em permanecer vivo. Em seus diários, escreveu que a única certeza que possuía era a da morte, e que esta certeza tornava a existência intolerável. A ideia do suicídio começou a assombrá-lo constantemente. Confessou que escondia cordas e armas de si mesmo para evitar cometer um ato impulsivo. A angústia de viver sem respostas era tão esmagadora que ele enxergava a morte como uma possível libertação. Contudo, algo em seu interior o impediu de dar esse passo definitivo. Em vez de ceder ao desespero, Tolstói decidiu mergulhar ainda mais profundamente em sua busca por respostas. Se a ciência e a razão não podiam oferecer explicações satisfatórias, talvez a resposta estivesse em outro lugar. Mas onde? Começou a analisar minuciosamente sua própria vida e percebeu que, apesar de sua crise, havia pessoas ao seu redor que pareciam encontrar significado em suas existências. Passou a observar atentamente as pessoas comuns, especialmente camponeses e trabalhadores humildes.
Muitos deles viviam em condições extremamente precárias, enfrentavam dificuldades constantes e não tinham o luxo da educação formal. No entanto, paradoxalmente, pareciam possuir algo que ele não tinha: uma paz interior, uma aceitação da vida que Tolstói invejava profundamente. O que estas pessoas sabiam que ele não sabia? Como conseguiam seguir adiante sem se atormentar com questões existenciais? A resposta parecia residir em sua fé simples e inabalável. Enquanto Tolstói se afogava em dúvidas filosóficas, os camponeses confiavam em algo maior que eles mesmos, algo transcendente. Esta observação despertou um novo interesse nele. Seria possível que a religião contivesse as respostas que tanto buscava? Esta questão marcou um ponto de inflexão decisivo em sua trajetória. Pela primeira vez, Tolstói começou a considerar que o significado da vida poderia estar além da razão e da lógica. Talvez o erro estivesse em tentar encontrar um sentido absoluto dentro dos limites da mente humana. Esta constatação abriu caminho para uma nova fase de sua jornada filosófica. No entanto, esta transição não foi imediata nem fácil. Tolstói era um homem extremamente racional e cético por natureza, e aceitar a ideia de uma verdade que não podia ser explicada pela razão representava um imenso desafio intelectual e espiritual. Após perceber que sua vida estava mergulhada num vazio existencial profundo, Tolstói iniciou uma incansável busca por respostas. Não queria simplesmente aceitar a vida como ela era. Necessitava encontrar um significado real e palpável para sua existência. Para alcançar este objetivo, decidiu explorar 3 caminhos principais: a ciência, a religião e a filosofia. Inicialmente, Tolstói depositou sua fé na ciência. Acreditava que o conhecimento científico poderia fornecer uma explicação lógica e satisfatória para a vida. Durante suas pesquisas, estudou teorias de biologia, física e astronomia, tentando compreender se existia um propósito maior no universo. Entretanto, a ciência apenas reforçou sua angústia. Ela explicava minuciosamente como as coisas funcionavam, mas não respondia o porquê de sua existência. A biologia lhe dizia que os seres vivos existiam através de processos evolutivos, mas não respondia qual era o propósito da vida humana. A astronomia mostrava um universo vasto e indiferente, onde a existência humana parecia insignificante e acidental. Tolstói percebeu que a ciência era extremamente poderosa na explicação dos fenômenos naturais, mas incapaz de responder às questões mais profundas da alma humana. Ele escreveu que os cientistas podiam lhe explicar como uma árvore crescia, mas não por que ela existia. Esta constatação o levou a buscar respostas em outros lugares. O segundo caminho que explorou foi a filosofia. Mergulhou nas obras dos grandes pensadores, desde filósofos gregos antigos como Sócrates, Platão e Aristóteles, até filósofos modernos como Kant, Schopenhauer e Nietzsche. Encontrou muitas reflexões brilhantes, mas nenhuma resposta definitiva. Alguns filósofos argumentavam que a vida tinha um propósito, enquanto outros insistiam que não havia sentido algum na existência. A variedade de ideias o confundiu ainda mais. Como poderia haver tantas respostas diferentes para a mesma questão fundamental? Tolstói percebeu que a filosofia era fascinante, mas frequentemente se perdia em teorias abstratas que não ofereciam uma solução prática para o dilema humano. Ele queria algo que fosse mais do que um debate intelectual. Desejava algo que pudesse verdadeiramente transformar sua vida cotidiana. Foi então que voltou seu olhar para o terceiro caminho: a religião. Apesar de ter sido criado dentro da tradição cristã ortodoxa russa, Tolstói nunca havia levado a religião muito a sério. Agora, em meio à sua crise existencial, decidiu estudá-la em profundidade. Começou pelos evangelhos, tentando compreender a mensagem de Jesus Cristo sem a influência da igreja institucionalizada. O que mais o impressionou foi a ênfase no amor, na compaixão e no desapego das posses materiais. Viu nisso uma possível resposta para sua angústia. Talvez o sentido da vida não estivesse na razão ou no conhecimento,
mas sim em fazer o bem e conectar-se com os outros seres humanos de forma genuína e desinteressada. Contudo, Tolstói não se limitou ao cristianismo. Expandiu sua busca para outras religiões, estudando o hinduísmo, o budismo, o islamismo e até o taoísmo. Em todas estas tradições, encontrou algo em comum: a ideia de que os seres humanos deveriam transcender seu ego e viver em harmonia com algo maior que eles mesmos. Foi especialmente intrigado pelos ensinamentos do budismo e da filosofia indiana. A ideia de que o sofrimento vinha do apego desmedido e que a verdadeira paz residia na renúncia ao desejo fazia muito sentido para ele. Tolstói começou a perceber que talvez estivesse procurando a felicidade no lugar errado. Com cada nova descoberta, sua visão de mundo começou a se transformar gradualmente. Compreendeu que sua crise existencial não provinha de uma falta de respostas, mas da maneira como abordava a vida. Enquanto tentava encontrar significado em conquistas materiais e na lógica racional, a verdadeira resposta talvez estivesse na simplicidade e na espiritualidade autêntica. Mesmo assim, ainda tinha dúvidas persistentes. Seria possível viver desta maneira no mundo moderno, tão complexo e contraditório? Observava que as pessoas religiosas pareciam encontrar conforto na fé, mas seria isso apenas uma ilusão reconfortante? Ele queria uma resposta definitiva, algo que pudesse ser comprovado concretamente em sua própria experiência. Tolstói então realizou um experimento decisivo. Começou a aplicar os ensinamentos religiosos em sua própria vida. Passou a viver de forma mais simples, abandonou muitos de seus privilégios aristocráticos e começou a dedicar-se mais intensamente à caridade e à ajuda ao próximo. Para sua surpresa, esta mudança teve um efeito imediato e transformador. Sentiu que pela primeira vez em anos, seu coração estava em paz. Percebeu que a verdadeira felicidade não estava na riqueza, na fama ou no sucesso intelectual, mas sim em conectar-se com os outros e viver princípios espirituais profundos. Esta transformação, entretanto, não foi bem recebida por todos ao seu redor. Sua família e amigos não compreendiam por que um dos maiores escritores da Rússia estava se afastando da elite e se aproximando dos camponeses. Muitos o chamavam de louco, outros o acusavam de trair sua classe social. Tolstói não se importava. Sabia que estava no caminho certo. Sua busca estava longe de terminar, mas agora tinha uma nova direção. Queria descobrir como poderia viver de acordo com esta nova visão de mundo. A questão agora não era apenas filosófica ou teórica, mas prática. Como transformar este entendimento em uma vida verdadeiramente significativa e autêntica? Tolstói passou anos em sua incansável busca por respostas, aprofundando-se na ciência, na filosofia e na religião. No entanto, sua grande descoberta não veio dos livros ou de teorias intelectuais elaboradas. Surgiu da observação minuciosa das vidas simples de pessoas comuns que o rodeavam. Ele notou que os camponeses, que viviam em condições muito mais difíceis que as suas, pareciam possuir uma paz interior que ele jamais havia experimentado. Eles trabalhavam arduamente, possuíam poucos bens materiais e enfrentavam inúmeras dificuldades cotidianas, mas ainda assim encontravam alegria e propósito em suas vidas. Tolstói começou a perceber um padrão revelador. Essas pessoas não buscavam a felicidade em conquistas externas, mas sim na fé, no trabalho honesto e nas relações humanas profundas. Diferentemente da elite intelectual, que se atormentava com questões existenciais complexas, os camponeses simplesmente aceitavam a vida como ela era e encontravam significado em servir aos outros. Foi então que Tolstói compreendeu uma verdade transformadora. O verdadeiro sentido da vida não estava na riqueza, na fama ou no conhecimento teórico. Estava no amor, na compaixão e na dedicação aos outros seres humanos. Esta descoberta revolucionou completamente sua visão de mundo. Tolstói passou a rejeitar firmemente a ideia de que a felicidade vinha do sucesso individual. Em vez disso, acreditava que o verdadeiro propósito da existência era viver para os outros e conectar-se a algo maior que o próprio ego.
Isso o levou a desenvolver uma filosofia de vida baseada em valores como simplicidade, humildade e serviço desinteressado. Começou a acreditar que o amor era a única força capaz de dar significado à existência e que qualquer vida vivida apenas para si mesma estava condenada ao vazio e à insatisfação perpétua. Para Tolstói, a resposta à questão "Qual é o sentido da vida?" era simples, porém profundamente transformadora. O sentido da vida está em amar e servir. Esta era a única maneira de escapar do desespero existencial e encontrar uma paz duradoura. Esta descoberta, contudo, não foi apenas uma teoria abstrata para Tolstói. Ele decidiu aplicar esta visão à sua própria vida, transformando-se completamente. Começou a rejeitar os privilégios de sua classe aristocrática, adotando um estilo de vida mais humilde, focado no trabalho manual e na solidariedade. Também passou a defender uma visão do cristianismo baseada na ação concreta, não apenas na crença teórica. Para ele, não bastava ter fé em Deus. Era necessário viver de acordo com os princípios de amor e não violência ensinados por Jesus. Esta nova perspectiva o levou a uma profunda admiração por figuras como Jesus, Buda e, posteriormente, Gandhi, que seria influenciado pelas ideias de Tolstói. Ele via todos esses líderes espirituais como exemplos de pessoas que viveram para servir e transformar o mundo ao seu redor. A ideia de que o verdadeiro sentido da vida estava na dedicação e no amor aos outros também fez Tolstói afastar-se das instituições religiosas tradicionais. Começou a criticar duramente a Igreja Ortodoxa Russa, pois a via como uma estrutura de poder que não praticava os valores ensinados por Jesus. Isso lhe causou inúmeros problemas. Foi excomungado da igreja e sofreu perseguição por suas ideias revolucionárias. Mas para Tolstói, isso não importava. Havia encontrado uma verdade que transcendia as convenções sociais e estava disposto a segui-la até o fim, independentemente das consequências pessoais. Esta nova visão também impactou profundamente sua literatura. Tolstói começou a escrever histórias que refletiam sua filosofia, exaltando a simplicidade, a compaixão e a busca pelo verdadeiro sentido da vida. Obras como A Morte de Ivan Ilitch e Ressurreição são exemplos claros desta transformação em sua escrita. Ao final de sua jornada, Tolstói chegou à conclusão de que a questão sobre o sentido da vida não pode ser respondida apenas com palavras ou teorias. Ela só pode ser verdadeiramente vivida. A resposta não está na mente, mas no coração e nas ações cotidianas. Ele percebeu que, enquanto buscarmos o sentido na razão e nas conquistas individuais, estaremos condenados ao vazio. Mas quando encontramos significado no amor e na doação aos outros, experimentamos uma vida plena e verdadeira. Esta descoberta não eliminou completamente suas ansiedades. Tolstói ainda tinha dúvidas e momentos de inquietação, mas agora ele sabia que o sentido da vida não era algo a ser encontrado, mas algo a ser criado todos os dias através de nossas escolhas e atitudes. Esta mudança radical de perspectiva transformou Tolstói em um dos maiores pensadores do século XIX. Sua filosofia influenciou milhões de pessoas e seu legado continua vivo até hoje, inspirando gerações a buscarem um propósito mais profundo para suas existências. Após sua grande descoberta sobre o sentido da vida, Tolstói percebeu que não poderia mais viver da mesma maneira. Sua nova filosofia exigia uma transformação completa, e ele estava disposto a pagar o preço por isso, mesmo que significasse enfrentar a incompreensão daqueles que o cercavam. O primeiro impacto desta mudança foi em sua relação com a riqueza e a aristocracia. Tolstói sempre havia vivido como um nobre, cercado de luxo e conforto. Agora, porém, via esses privilégios como uma barreira para uma vida verdadeiramente significativa. Inspirado pelos camponeses que tanto admirava, decidiu renunciar a grande parte de suas posses materiais. Passou a vestir-se de maneira simples, trabalhar nos campos e viver mais próximo do povo comum.
Muitos de seus amigos e familiares não compreendiam esta escolha radical. Consideravam-na excêntrica, talvez até mesmo resultado de algum desequilíbrio mental. Mas, para Tolstói, esta era a única maneira honesta de viver de acordo com seus princípios recém-descobertos. Não podia continuar pregando a simplicidade enquanto vivia rodeado de luxo e opulência. Este novo estilo de vida também impactou profundamente sua relação familiar. Sua esposa, Sofia, não concordava com a ideia de abrir mão de sua fortuna, especialmente considerando que tinham muitos filhos para criar. Este conflito gerou uma tensão crescente no casamento, que se tornaria ainda mais intensa nos últimos anos de sua vida, levando-os a um distanciamento emocional significativo. A transformação de Tolstói, contudo, não se limitou ao seu modo de viver. Ela também influenciou profundamente sua escrita. Se anteriormente era conhecido por grandes romances sobre a nobreza e a guerra, agora sua literatura voltava-se para temas espirituais, morais e sociais, refletindo sua nova concepção do sentido da existência humana. Um dos primeiros exemplos desta mudança foi A Morte de Ivan Ilitch, obra que reflete a angústia de um homem que percebe, em seu leito de morte, que viveu uma vida vazia, focada em status e riqueza, sem jamais ter experimentado o verdadeiro sentido da existência. O protagonista só encontra paz quando abandona seu egoísmo e descobre o poder do amor genuíno. Outro exemplo marcante foi Ressurreição, onde Tolstói denuncia a hipocrisia da sociedade russa e defende uma vida baseada na compaixão e na busca pela verdade interior. A obra era tão crítica às instituições da época que contribuiu para sua excomunhão da Igreja Ortodoxa Russa, que não podia tolerar suas críticas contundentes à corrupção religiosa. Além de seus romances, Tolstói também escreveu ensaios filosóficos e espirituais. Em textos como Confissões e O Reino de Deus está em Vós, ele desenvolve sua visão de um cristianismo puro, livre das influências eclesiásticas e baseado exclusivamente nos ensinamentos de Jesus sobre o amor e a não-violência. Sua ideia de um cristianismo baseado na ação e na simplicidade influenciou profundamente grandes figuras históricas como Mahatma Gandhi. O líder indiano chegou a escrever para Tolstói, afirmando que suas ideias sobre resistência pacífica foram fundamentais para o movimento de independência da Índia. Tolstói também se tornou um ferrenho crítico da violência e da guerra. Passou a defender o pacifismo e a resistência não violenta como os únicos caminhos legítimos para transformar a sociedade. Esta postura o colocou em conflito direto com o governo russo, que via suas ideias como uma ameaça ao regime czarista. Suas obras foram censuradas e ele era constantemente monitorado pela polícia secreta czarista, que temia sua influência sobre o povo. Apesar da perseguição, Tolstói jamais abandonou seus princípios. Continuou pregando a simplicidade, o amor ao próximo e a rejeição às estruturas de poder que oprimiam os mais pobres. Sua casa em Yasnaya Poliana tornou-se um centro de peregrinação para pessoas de todas as partes do mundo, que buscavam seus conselhos e sabedoria. Mas à medida que envelhecia, começou a sentir que não podia mais viver sob as limitações impostas por sua família e pela sociedade. Seu casamento, já abalado, tornou-se insustentável, e Tolstói começou a planejar uma fuga que lhe permitisse viver seus últimos dias em paz e coerência total com suas crenças. Em 1910, aos 82 anos de idade, finalmente decidiu deixar seu lar e partir em busca da paz interior que tanto almejava. Embarcou em uma jornada sem destino definido, apenas seguindo seu coração. No entanto, devido à sua idade avançada e saúde frágil, adoeceu gravemente durante a viagem. Acabou falecendo na estação de trem de Astapovo, em um quarto humilde, cercado por poucos amigos e seguidores fiéis. Sua morte foi o fim simbólico de sua jornada terrena. Partiu desta vida simplesmente, longe das riquezas e do luxo, mas em paz consigo mesmo e com suas convicções mais profundas. O impacto de Tolstói no mundo não se limitou à literatura. Sua filosofia de vida inspirou gerações e continua sendo estudada até hoje em diversos campos do conhecimento humano.
Ele provou que, independentemente de sua origem ou classe social, qualquer pessoa pode buscar um sentido maior para sua existência. Seus últimos anos foram marcados por desafios, mas também por uma convicção inabalável de que havia encontrado a verdade. Viveu e morreu de acordo com seus princípios, deixando um legado que transcende o tempo e as barreiras culturais, falando diretamente ao coração humano em sua busca eterna por significado e propósito. O legado de Tolstói vai muito além de sua obra literária monumental. Suas reflexões sobre o sentido da vida permanecem extremamente relevantes, especialmente em um mundo contemporâneo onde muitas pessoas ainda enfrentam crises existenciais semelhantes àquela que ele vivenciou. Mas quais lições podemos extrair da jornada transformadora de Tolstói para aplicar em nossas próprias vidas? A primeira grande lição é que o sucesso externo não garante a felicidade interna. Tolstói possuía tudo o que qualquer pessoa poderia desejar: fama, riqueza, reconhecimento internacional e uma família numerosa. No entanto, sentia um vazio profundo e angustiante em seu interior. Este paradoxo nos lembra que conquistas materiais podem trazer conforto momentâneo, mas não necessariamente um verdadeiro propósito de vida capaz de sustentar nossa alma nos momentos de questionamento existencial. Outra lição fundamental é que buscar sentido exclusivamente através da razão pode ser um caminho sem saída. Tolstói tentou encontrar respostas na ciência e na filosofia, mas percebeu que esses campos explicam como o mundo funciona, mas não conseguem atribuir propósito à existência humana. Esta constatação permanece extremamente relevante em nossa era tecnológica, onde muitas pessoas ainda acreditam que a razão sozinha pode fornecer todas as respostas para o dilema humano, frequentemente negligenciando dimensões espirituais e emocionais igualmente importantes. Além disso, Tolstói nos ensina que o sentido da vida não é algo a ser descoberto passivamente, mas algo a ser vivido ativamente. Ele percebeu que, em vez de esperar por uma revelação definitiva ou resposta absoluta, deveria construir propósito através de suas ações cotidianas. Isso significa que cada um de nós pode encontrar significado na vida, concentrando-se no que realmente importa: nossas conexões com os outros, nosso trabalho significativo e nossos valores mais profundos. Um ensinamento poderoso da filosofia tolstoiana é a importância crucial do amor e da compaixão como pilares de uma existência significativa. Ele concluiu que viver apenas para si mesmo inevitavelmente conduz ao vazio existencial, enquanto viver para os outros traz verdadeiro propósito e plenitude. Esta reflexão nos lembra que, em um mundo frequentemente centrado no individualismo exacerbado, o ato de ajudar e conectar-se genuinamente com outras pessoas pode ser o maior remédio contra a desesperança e o niilismo contemporâneos. A simplicidade voluntária é outra grande lição da filosofia de Tolstói. Ele percebeu que a busca incessante por status, dinheiro e bens materiais era uma ilusão que afastava as pessoas de sua verdadeira natureza, e que a paz autêntica residia em uma vida mais simples e autêntica. Em uma sociedade consumista como a nossa, esta reflexão torna-se ainda mais relevante, convidando-nos a repensar nossas prioridades e a questionar se realmente precisamos de tantas posses para sermos felizes. Tolstói também nos ensina que não precisamos seguir cegamente tradições e instituições estabelecidas quando estas se afastam de valores fundamentais. Ele questionou a Igreja Ortodoxa, a aristocracia e o governo russo, pois acreditava que muitas dessas estruturas estavam mais preocupadas com poder do que com a verdade. Este pensamento nos convida a refletir criticamente sobre as instituições que seguimos e se elas realmente representam os valores que consideramos importantes para uma vida plena e significativa. Outro ponto essencial é que o verdadeiro conhecimento vem da experiência prática, não apenas da teoria abstrata. Tolstói não se limitou a estudar e refletir. Ele testou sua filosofia na vida real, aplicando-a em suas escolhas cotidianas. Isso nos mostra que, em vez de apenas ler sobre o sentido da vida,
devemos colocar nossas crenças em prática para verificar se elas realmente nos trazem paz e propósito duradouros. A resistência à violência foi outro aspecto fundamental da visão de Tolstói. Ele acreditava que a transformação do mundo deveria ser realizada através da paz e do amor, não da guerra e do conflito. Esta ideia influenciou diretamente Gandhi e o movimento da não-violência, demonstrando que suas ideias continuam a impactar o mundo contemporâneo, especialmente em tempos de polarização e conflitos crescentes. Tolstói também nos lembra que é possível mudar radicalmente nossa vida a qualquer momento. Mesmo após tornar-se um dos maiores escritores da história, ele não teve medo de questionar tudo e recomeçar sua jornada existencial. Isso nos ensina que nunca é tarde demais para buscar um novo propósito e viver de uma forma mais alinhada com nossos valores essenciais, independentemente de nossa idade ou circunstâncias. Finalmente, Tolstói nos ensina que a busca pelo sentido da vida é uma jornada contínua e dinâmica. Ele nunca parou de questionar, evoluir e aprender mesmo em seus últimos dias. Isso nos mostra que não existe uma resposta única e definitiva para a questão do sentido da existência, mas sim um processo constante de crescimento e autodescoberta que dura toda a vida. Se aplicarmos estas lições em nossas vidas cotidianas, podemos encontrar um propósito mais profundo e viver de forma mais plena e autêntica. O que Tolstói descobriu não foi apenas uma resposta para sua própria crise existencial, mas uma filosofia atemporal que pode nos guiar até hoje, transcendendo barreiras culturais e temporais. A pergunta final que permanece é: e você? Como tem buscado sentido em sua própria vida? Que aspectos da jornada de Tolstói ressoam mais profundamente com seus próprios questionamentos existenciais? Léo Tolstói foi muito mais que um escritor brilhante. Foi um homem que teve a coragem de questionar absolutamente tudo e buscar incansavelmente o verdadeiro significado da vida. Sua jornada extraordinária nos mostra que o sentido da existência não está na fama, na riqueza ou no reconhecimento social, mas no amor, na compaixão e no serviço desinteressado aos outros. Sua história nos ensina que não existe uma resposta única para a questão qual é o sentido da vida, mas sim um caminho de descoberta pessoal que cada ser humano precisa trilhar. Tolstói encontrou sua verdade ao abandonar o ego e viver de forma mais simples e autêntica. E talvez esta seja a maior lição que podemos aprender. O verdadeiro propósito da vida não é algo que encontramos passivamente, mas algo que construímos ativamente todos os dias através de nossas escolhas conscientes e ações significativas. Qual destas lições de Tolstói mais impactou você? Já se perguntou alguma vez qual o verdadeiro sentido da vida? Compartilhe sua visão nos comentários e suas próprias reflexões sobre esta jornada universal que todos nós, de uma forma ou de outra, precisamos percorrer. Muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.